Sejam bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão. E no programa de hoje, nós vamos analisar aquela que é uma das obras mais aguardadas do ano. Nada mais, nada menos do que Cavaleiro das Trevas 3, de Frank Miller. Vem comigo! Porra, velho! Tem como colocar um pi aí, produção? Tem? Cara, porque não tem maneira melhor de se expressar do que com muita intensidade. Você que é fã de Star Wars vai me entender, pois você esperou 30 anos para ver novamente no cinema o seu filme favorito, com os mesmos atores, a mesma trilha sonora, a continuação da história. E essa espera toda valeu a pena, na verdade. É assim que eu me sinto. Até mesmo porque eu aprendi a ler lendo O Cavaleiro das Trevas 1, de Frank Miller. Eu sou de 1981. Então, quando O Cavaleiro das Trevas 1 estava sendo publicada nas bancas, eu estava justamente no processo de alfabetização. Desde os 3 anos de idade que eu vivia perturbando os meus pais para lerem aqueles quadrinhos que eu já achava fascinantes. Só que eu não passava das figurinhas, eu era doido para entender aquelas histórias do meu jeito, lendo do meu jeito. Então eu passei longos 3 anos, até chegar o período de alfabetização e eu finalmente pudesse ler aquele roteiro e aquela história tão bem contada por Frank Miller. Portanto, eu só tenho a agradecer a Frank Miller, porque foi graças a ele que eu acabei me tornando o aluno mais aplicado da escola. Sim, o famoso nerd, né? Justamente porque eu estava doido para aprender logo a ler bem, e ir logo para as bancas com os meus pais, para que eles trouxessem para casa aquele material tão maravilhoso e tão encantador que são as histórias em quadrinhos, e era Cavaleiro das Trevas 1. Até mesmo porque esse foi um período cheio de talentos para a nona arte. Como vocês sabem, em 1985 foi publicada A Crise nas Infinitas Terras. Se você não sabe o que é, nós fizemos uma resenha sobre a crise que está aqui aparecendo para você aqui. Clique ali e conheça mais sobre esse reboot monstruoso, histórico da DC Comics, onde a partir dela todos os personagens ganharam novas origens e foram reformulados. O Superman, por exemplo, ficou a cargo do John Byrne, que reformulou o personagem. E o caso do Batman foi um presente para Frank Miller, que nos retribuiu com outro presente, que foi Batman, ano 1. Então esse período foi recheado de grandes obras, como por exemplo Cavaleiro das Trevas 1, que veio logo após o reboot e nos trouxe aquele marco nos quadrinhos, trazendo os quadrinhos de uma forma mais madura, com reflexões filosóficas, políticas, trazendo conceitos em que a sociedade vivia naquele momento, conceitos e eventos históricos. Não foi à toa que ela fez tanto sucesso, justamente porque ela mexeu com cada conceito da humanidade. Ela não foi simplesmente super-heróis se batendo ou se destruindo, mas uma história com muito contexto e muito bem apresentada e muito bem contada por Frank Miller. Eu não escondo a minha paixão por Frank Miller. Vocês são testemunhas disso, conforme vocês viram no vídeo da Comic Con Experience, em que eu tive a honra e o privilégio de estar frente a frente com esse gênio. E eu ainda não entendo como que ainda tem tanta gente que critica o cara. Eu dou tanta razão àqueles que falam dos desenhos de Frank Miller. Realmente os desenhos são extravagantes, no mínimo extravagantes. No entanto, vocês podem entender que os quadrinhos também são obras de arte. Não é à toa que são chamados de nona arte. Então o que Frank Miller faz é arte, principalmente com seus desenhos. E eu tenho a ligeira impressão que toda aquela extravagância é proposital.
Portanto, eu só tenho a agradecer a Frank Miller, que está sempre nos presenteando com grandes obras, obras de arte. E quem torceu pelo fracasso dessa obra quebrou a cara, pois o Cavaleiro das Trevas 3 vem apresentando e confirmando o talento de Frank Miller, que está na sua melhor forma. O medo e o receio eram inevitáveis, até mesmo porque Cavaleiro das Trevas 2 realmente foi um balde de água fria. Mas neste momento, talvez pela parceria formada com Brian Azzarello e por essa HQ ter sido escrita em 4 mãos, que nos mostra que a lenda está de volta. Azzarello parece Batman e Robin ali com Frank Miller. Aliás, eu vou fazer questão de estar na Comic Con Experience em dezembro para ter a honra de pegar o autógrafo do Brian Azzarello, que lá estará. Vou pedir a ele para dar um autógrafo aqui nessa edição de Cavaleiro das Trevas 3, com essa capa exclusiva conseguida na Comics Book, né, conforme nós mostramos neste vídeo aqui. Uma capa linda e que a Comics ela teve aí o prazer e o privilégio para ela de dar esse presente para os fãs ansiosos por essa obra-prima. Hoje, dia 29 de junho, está sendo publicada lá fora nos Estados Unidos a edição número 5 de Cavaleiro das Trevas 3. Eu sou um leitor assumido de scans, então eu estou acompanhando lá fora as edições que estão sendo publicadas lá fora antes delas serem publicadas aqui no Brasil. Já li até a edição número 4 e por isso posso confirmar com toda certeza do mundo que essa obra está mantendo um nível especial, um nível espetacular, que até aqueles mais esperançosos e fãs de Miller como eu não estavam acreditando que isso iria acontecer, que em determinado momento a obra iria cair o ritmo e que nós teríamos mais do mesmo, né? Tentando apenas comercializar, vender o nome Cavaleiro das Trevas e o nome Frank Miller. No entanto, essa obra está fantástica do 1 ao 4 e eu estou muito ansioso para que seja publicada hoje, dia 29 de junho, está sendo publicada lá fora essa edição, que eu estou doido e muito ansioso para ler. A Panini, ela tem feito um trabalho muito bacana aqui no Brasil. Ela já lançou, já publicou até a edição número 2. Essa aqui é a edição número 1. A edição número 1 teve uma capa exclusiva apenas para as lojas especializadas como a Comics, conforme a gente já mostrou no vídeo citado anteriormente. Ela vem com uma edição do Atom muito bacana, né? Nós vamos falar sobre ela. E já a partir da edição número 2, o livro 2, as capas exclusivas, as capas variantes, elas já estão sendo comercializadas nas bancas. Essa aqui eu consegui na banca e ela também vem com uma edição, um tie-in, aqui no caso da Mulher Maravilha. Cada um tem a sua digna importância. E o que nós vemos é um trabalho realmente muito bacana da Panini. O material do papel é muito bacana, parece uma edição de luxo, que não é de capa dura, não tem a lombada quadrada, mas ela é uma edição muito bem feita, num preço muito convidativo e acessível, R$ 9,90. Essas edições estão sendo vendidas e comercializadas nas bancas a R$ 9,90 e sem aquele famoso atraso da Panini. A Panini geralmente ela publica a edição aqui no Brasil cerca de um ano e meio, 2 anos depois que ela foi publicada lá fora, o que me obriga a acompanhar os scans. Eu gostaria muito, Panini, de estar comprando as revistas diretamente com vocês, mas então eu não posso ficar esperando 2 anos para vocês publicarem esse material aqui. Então eu leio pelos scans, eu vejo o que eu realmente quero comprar e compro, assim como isso aqui é imperdível, Cavaleiro das Trevas 3, mas que está num intervalo de publicação por lá muito curto. Portanto, parabéns Panini. Como um crítico fervoroso que eu sou de vocês, eu só tenho a agradecer, muitas palmas para vocês. E eu esperei todo esse tempo para finalmente poder fazer essa análise, para dar tempo para a galera finalmente ter lido e acompanhar conosco essa resenha sem medo de spoilers.
começa com um Batman desaparecido e um Superman exilado. Superman se autocondenou. Diante dos eventos das edições anteriores, ele praticamente se congelou mesmo e nós temos um mundo praticamente sem Superman e sem o Batman, que se encontra desaparecido há cerca de 3 anos, que é aparentemente ali o tempo entre a edição Cavaleiro das Trevas 2 e Cavaleiro das Trevas 3. Quando, de repente, a gente começa a ver um Batman atuando, mais um Batman totalmente diferente. Um Batman que está inclusive atacando policiais. Esse Batman acaba sendo preso e capturado pela comissária e a gente descobre que no final das contas, atrás do manto do morcego, nós tínhamos nada mais, nada menos do que Carrie Kelly, a Robin do Cavaleiro das Trevas 1. Que no Cavaleiro das Trevas 2 ela acabou sendo a Moça Gato e aqui nós temos ela como Batman. Por outro lado, nós temos também a Lara, que o personagem é a filha de Superman com a Mulher Maravilha. É interessante ver os conflitos interiores da Lara, que acaba se sentindo ainda dividida por ser filha de um kryptoniano e filha de uma Amazonas. Inclusive, neste tie-in aqui que vem com o livro número 2, com a edição 2 de Cavaleiro das Trevas 3, é um tie-in da Mulher Maravilha. É muito interessante ver o relacionamento da Mulher Maravilha, mãe, com a Lara, filha. Esse relacionamento de mãe e filha, mãe tentando ensinar coisas para Lara, e a Lara, uma típica adolescente rebelde, mas ao mesmo tempo dona do conhecimento do seu poder. Ela sabe que é uma kryptoniana e ela sabe do que ela é capaz diante de um mundo como a Terra, o mundo dos humanos. E interessante até o desenho, o Miller tem as suas extravagâncias, mas o desenho é muito bacana, que mostra inclusive a Mulher Maravilha sempre carregando a Lara enquanto bebê nas costas, e nesses momentos em que a Lara ainda era bebê, ela conseguia ter controle sobre a Lara, colocava ela nas costas e partir para a luta, tentando de certa forma já incluí-la na forma guerreira de ser. No entanto, a gente vê que a Lara cresceu e ela começou a descobrir os seus poderes, os seus superpoderes, e a própria Mulher Maravilha não tem controle da própria filha. A própria filha muitas das vezes se vira contra a mãe, e a gente já vê ali um pinguinho do que virá um pinguinho de revolta aí da Lara, e uma certa confusão na cabeça dela com essa coisa de estar num mundo que não é o dela, onde perdeu o seu povo e ao mesmo tempo ser uma kryptoniana e também a filha de uma Amazonas. Muito interessante esse tie-in, que aparentemente ele é mostrado assim, muito fino, como vocês podem ver. A gente olha, a gente fala assim, caramba, mas isso aqui deve ser muito ruim, isso aqui é uma desculpa o palavrão aí, coloca um pi aí, produção, coloca um pi aí. Não deve ter, mas quando a gente abre, tem muita qualidade, a gente vê que tem muita qualidade e é uma história importante para o contexto inteiro. É interessante perceber que até então nós temos um embate entre o Batman, representado pela Carrie Kelly, e o Superman, representado pela Lara. Talvez o mesmo embate ideológico visto em Cavaleiro das Trevas 1, onde nós temos a Carrie Kelly como Batman, representando a humanidade do super-herói, buscando dar continuidade ao legado do morcego, e a Lara, kryptoniana, super poderosa, buscando lidar com seus superpoderes num mundo de humanos. E toda essa confusão que vai sendo demonstrado na Lara tem as suas consequências. É aí que a gente começa a entender o nome do subtítulo dessa trama: O Cavaleiro das Trevas 3, a Raça Superior. Não acredite que uma comparação com a ideologia de Hitler, nazista, que essa comparação seja mera coincidência, pois a partir das confusões que nós temos, que nos é apresentada na cabecinha da kryptoniana Lara, a gente começa a perceber o que vem por aí. E é daí a importância de um outro tie-in. O tie-in que vem com a edição, o livro número 1, que é um tie-in do Atom, um desenho do Miller, um desenho muito maluco, mas e uma história pra lá de importante pro contexto. Porque a gente começa a ver que o Atom, eu chamo de Atom aqui, as pessoas, os brasileiros passaram a chamá-lo de Electron, a tradução lá desde a editora Abril.
o Electron, o Atron, o Ray Palmer, Dr. Ray Palmer, começa a ser consultado para ele salvar o povo kryptoniano que está preso na cidade engarrafada de Kandor. E em meio às suas pesquisas, ele simplesmente consegue encontrar a fórmula. E ele liberta o povo kryptoniano dessa cidade engarrafada, fazendo-os retornar ao tamanho normal. E é daí que todo aquele império que havia sido construído dentro daquela garrafa vem para a Terra, vem para o mundo exterior, e eles começam a articular uma certa política para que a Terra, de certa forma, seja dominado pelos kryptonianos. Por quê? Porque o que eles querem é fazer com que a Terra seja um mundo purificado. Eles acreditam que os habitantes desse mundo, eles não são dignos da sua Terra, do seu mundo, do seu plano. Então, eles decidem exterminar. É como as ideias, justamente isso. A ideia nazista de purificação é deixar apenas uma raça superior, né? Uma raça pura, né? Como eles mesmos chamavam, uma raça pura aí, que a gente sabe no que deu. E aqui a gente vê como isso tudo está começando. E é aí, em meio a essa ideologia de purificar a raça da Terra, é que nós encontramos um mundo órfão de Superman, que está congelado e se autoexilou, e um mundo órfão de Batman, que está desaparecido. E é muito interessante acompanhar como que um super-herói, como o Super-Homem, acaba sendo a última esperança do mundo. E é aí que mora a ideologia sempre consistente nas histórias do Miller, que fizeram tanto sucesso em Cavaleiro das Trevas 1. Ele mexe com ideologias, ele não constrói somente histórias de super-heróis se debatendo, se destruindo. Tudo tem um conceito muito bacana, e nesse momento nos é apresentado essa ideologia de purificar a Terra. Essa ideologia que nos foi mostrada no mundo real. É bacana essa coerência, essa verossimilhança com as histórias do Miller, que é muito vista aí, que pode ser comparado, por exemplo, não só com a Alemanha nazista, mas com o mundo polarizado que a gente está vivendo hoje em dia, onde há uma crise de paradigmas louca, onde o certo se tornou errado, o errado se tornou o certo, todo mundo é dono da verdade. E os kryptonianos se achando num império, se achando no dever e na obrigação de purificar a Terra, eles formam uma revolução e vão para a televisão. O povo da Terra entra em desespero, principalmente porque nós encontramos um mundo órfão de Superman, que está congelado, que se autoexilou, e órfão de Batman, que está desaparecido. E é aí que nós temos a coisa mais bacana da jornada de um herói. Apesar dessa história já trazer os super-heróis bem mais velhos, bem mais maduros, a gente vê que eles estão sempre se resgatando, estão sempre recomeçando. E finalmente nós vemos o Batman de volta. O mundo precisa de um Batman, mas os kryptonianos começam a colocar a cabeça do Batman a prêmio. E o Batman sabe que ele não vai ser, enquanto humano, capaz de combater aquele povo super poderoso de Krypton. É daí que ele resgata a Carrie Kelly, que estava presa, e vai até a Fortaleza da Solidão, onde está exilado o Super-Homem, para resgatá-lo, fazer com que ele volte a ser aquele super-herói que a gente conhece. E o Super-Homem passa a ser a última esperança do mundo. E é muito bonito ver como que mesmo um combalido Batman tenta resgatar a esperança de um Super-Homem desacreditado. Pode parecer clichê, mas a forma como isso é contado é muito espetacular, é bonito, é o que faz as histórias do Miller se tornar algo espetacular. E é aí que o Super-Homem se vê obrigado a enfrentar o seu próprio povo de Krypton. Em nome de proteger a Terra, ele finalmente dá de frente com o povo de Krypton,
tentando pará-los, tentando impedi-los. Aquela seria a última esperança, quando de repente ele nota que na linha de frente está nada mais nada menos do que a sua filha, Lara. Lara, em meio a toda a confusão de consciência, acabou se juntando à ideologia de Krypton. Ela se assumiu kryptoniana, mas não só isso. Quem dera se fosse isso. Lara, na verdade, acaba se revoltando contra o povo da Terra, concordando que aquele povo não tem mais jeito. Portanto, a raça superior é quem deve dominar. É meio realista isso, né? Parece que a gente está contando uma história do mundo de hoje em dia. 1945 foi quando terminou a Segunda Guerra Mundial e todo aquele processo nazista. Não está muito longe. A gente evoluiu pouco de lá até hoje. A própria polarização do mundo nos mostra isso, onde todo mundo quer ser o dono da verdade. E os kryptonianos, naquele momento, se sentindo os donos da verdade, convencem Lara a enfrentar o seu próprio pai. E é isso que acontece. Lara enfia o dedo na cara de Kal-El e diz que ele é fraco. Ele é fraco até mesmo por estar do lado de um povo fraco. É interessante ver a revolta da Lara. Ela não parece ser apenas uma rebeldia de uma adolescente confusa, mas é uma revolta recheada de ideologia e consciência mesmo, que chega a ser com uma consciência política, pois a forma com que o povo kryptoniano se organiza após sair, se soltar, se libertar da cidade engarrafada, a forma como eles se organizam é muito interessante e muito política, ao ponto de convencer certas pessoas. Elas promovem esses processos de convencimento e é muito bacana. Não é triste ver uma filha se revoltando contra o próprio pai, mas é interessante ver como esse processo acaba ocorrendo. E é nesse embate de ideologias que nós podemos trazer tudo isso para o mundo real. Hoje, no ano de 2016, nós temos o que está acontecendo no Oriente Médio, por exemplo. As pessoas que se acham as donas da verdade, que suas crenças são supremas e soberanas, elas com a força, elas impõem a sua própria verdade, suprimindo a verdade alheia, a verdade do próximo. É o que acontece aqui. Os kryptonianos, com a sua força, buscando dominar a Terra e purificar aquele mundo, eles acabam destruindo tudo. E nesse embate do super-homem é onde nós estamos aí na edição número 4. É muito triste ver como que um filho, uma filha se volta contra o pai de uma maneira tão sincera, tão pura, tão verdadeira. É interessante e ao mesmo tempo triste por nos fazer refletir. É autêntico. Dentro de Lara, dentro da filha, o pai é um fraco, o pai está errado, as suas atitudes estão corretas. Lara tem a certeza absoluta que são as suas atitudes que devem ser tomadas. E a gente sabe que ela tem uma ótima criação. A mãe é a Mulher Maravilha e o pai foi o Super-Homem. Mas mesmo assim, diante de toda a confusão gerada dentro dela, talvez não seja essa a motivação de fazer com que expliquem as suas atitudes. No entanto, é difícil encontrar uma explicação, uma justificativa que faça com que a gente entenda uma filha se voltando contra o próprio pai. E tudo isso nos mostra que Miller realmente está na sua melhor forma. A parceria com Azzarello é inigualável. E contando isso para vocês, compartilhando essa minha experiência em ler essas 4 edições de O Cavaleiro das Trevas 3, eu me emocionei, que me emociona. Porque são histórias que mexem realmente com a gente. Porque não são só entretenimento, não são puro entretenimento. Elas nos fazem refletir, elas nos fazem pensar, elas nos mostram o mundo como ele é, que por mais que sejam ficções com caras de capa super poderosos que soltam raios dos olhos, no fundo, tudo que vale é a humanidade.
E eu acredito que seja assim que deva continuar a edição na número 5, que está sendo publicada hoje, dia 29 de junho. Até porque Miller costuma trazer essa humanidade nas suas histórias. E é nessa humanidade que eu acredito, é nessa humanidade que existe o símbolo Conexão Cidadão, porque também através da nerdice nós podemos espalhar e celebrar a fraternidade, a cidadania, a consciência social. Mais humanidade pra gente, não é verdade? E esse é um vídeo comemorativo, muito mais do que informativo. É um vídeo onde eu busco compartilhar e celebrar com vocês a nona arte e obras tão fascinantes como essa. Ah, e fiquem ligados que na próxima quarta-feira nós teremos novidades aqui no canal. Uma novidade que será muito útil para que a gente possa celebrar junto a nona arte. Portanto, inscrevam-se no canal e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.